Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Renan Bolsonaro e também do general, tá? A situação do Renan Bolsonaro, ela se complica cada dia mais e mais e a coisa vai ficando feia para o Bolsonaro também de modo geral. A coisa tá ficando complicada e cada dia que passa, a Polícia Civil e a Polícia Federal, consequentemente, estão aí na cola de Bolsonaro. E Bolsonaro está vendo aí, de certo modo, vendo as pessoas que ele mais gosta, né, desmoronando, né, sem nenhum trocadilho lá, o Moro, que está numa situação também de pânico geral. A coisa tá ficando feia para o Bolsonaro, a casa tá caindo, cada dia que passa ele se vê aí acuado e a polícia, ela vai chegando, não especificamente, como é que eu posso mencionar para você, ela não vai ali, tipo, já direto no Bolsonaro, opa, chegou, é a sua vez, não. Ela vai chegando, em especial, naquelas pessoas que estão bem próximas do Bolsonaro, tá? Primeiro foi lá nos Patriotas, aí os Patriotas foram pra jaula, aí agora chegou no advogado do Bolsonaro, que é o ASF, né? Aí, agora, chegou aí no general, que também, né, a gente vai falar mais sobre isso, e pra você ver como é que é. Ou seja, a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, o STF, tá deixando o Bolsonaro em pânico total. Essa que é a realidade, causando dor e sofrimento para ele. E, né, para poder piorar tudo isso, a polícia, consequentemente, vai para cima de quem? Do Renan Bolsonaro, tá? A Polícia Civil, todo dia, toda hora, tem uma coisa contra o Renan Bolsonaro. Eu vou contar tudo isso aí pra você, como a Polícia Federal e a Polícia Civil estão querendo pegar o Bolsonaro, mas a Polícia Federal querendo pegar o Bolsonaro, mas a Polícia Civil tem servido aí, de certo modo, de um instrumento voraz, de um instrumento realmente danoso pro Bolsonaro, tá? Eu vou contar tudo isso aqui pra você, mas antes de mais nada, eu vou pedir aí a sua inscrição, vou pedir aí o seu voto, eu vou pedir, já é o voto, né? Não tô candidato ainda, mas vou pedir o seu like aí, dá essa força, dá essa moral, e a gente vai falar sobre duas coisas que estão piorando a situação do Bolsonaro. Se você acha que a situação do Bolsonaro já estava difícil, imagina agora que tem duas situações que são extremamente delicadas, que colocam o Bolsonaro em pânico de modo geral. Essa situação, ela piora, ela deixa o Bolsonaro sem dormir. Como diz o comentário lá de um inscrito aí, de um canal, que tava falando, o Bolsonaro, ele tá dando problema pra ele e pra gente. Um aqui, eu não consigo dormir porque eu fico com medo da Polícia Federal prender a qualquer momento e eu perder, e ele também não dorme. Então, é uma situação complicada, o Bolsonaro está em pânico, tá muito complicado, tá difícil. E para piorar, a Polícia Federal, eu vou falar aqui duas coisas que são as matérias, uma das matérias mais lidas, tá? No dia de hoje. Aí você fala assim, mas não, Cláudio, não é assim, as coisas não funcionam assim, não tá desse jeito. Tá assim, cara. A coisa tá ficando complicada para o Bolsonaro e companhia limitada. Nem sei se tá saindo som aí, se tá saindo música aí, mas enfim, vamos lá, vamos que vamos aí. Gente, ó, é o seguinte, deixa eu falar para você aqui, se você é novo, já se inscreve no canal, que a gente traz aqui novidades sobre o mundo da política todo dia, 2 vezes ao dia. Um vídeo sai às 18 horas e 30 minutos e o outro sai às 20 horas e 30 minutos, tá? Bem, é o seguinte, a gente vai falar em assim, imagina, né, aqui são os amigos do Bolsonaro. Primeiro tem a questão do filho, né, a Polícia Federal partindo, e tem essa questão aqui, ó, tá? Que é essa daqui, tá? Você vai falar, mas essa matéria de ontem, não, essa matéria de hoje, tá? Saiu aí uma das matérias mais lidas. Mas antes da gente chegar no general aqui, que os caras já estão, os caras vão dar um jeito, gente, vai prender. Assim, eu não vou nem, né? Não, os caras vão prender esse pessoal do Exército aí. Uma parte do pessoal que se estiver nesse rolo, eles vão prender. A Polícia Federal vai prender, eu vou te dizer o porquê, tá? Então, fica aí, não fica comigo, né, que é esquisito falar isso, mas fica aí, assiste o vídeo até o final, que você vai saber o porquê. A polícia investiga se Jair Renan, né, e ex-assessor usaram documentos com faturamento de 4,6 milhões de reais falsos para obter empréstimo. A defesa vai argumentar que o valor era estimativo, tá? Mas que a projeção não se confirmou. Aí eu vou dizer para você mais ou menos o que aconteceu aqui, de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, e vou dizer em que isso se enquadra no Código Penal brasileiro. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer outra pessoa. Mas eu vou te explicar o que acontece aqui, tá?
segundo mesmo o próprio Código Penal. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga se Jair Renan Bolsonaro e um ex-assessor, instrutor de tiro Maciel Carvalho, usaram um documento com informações falsas de sua empresa para obter um empréstimo bancário que não foi pago. As suspeitas recaem sobre uma declaração de um faturamento de 4,6 milhões de reais. E tem uma coisa aqui que piora a situação do Renan, que eu vou dizer isso aí pra você. Você fala assim, mas não, disso eu já sei não. Tem uma coisa aqui que você não sabe. Então, já aproveita e já deixa um like aí. Então, voltando aqui, as suspeitas recaem aí sobre uma declaração de um faturamento de 4,6 milhões de reais da Bolsonaro JR Eventos e Mídia, entre julho de 2021 e julho de 2022. A época, em nome do filho do ex-presidente Jair Renan. Então tá aqui, eu vou falar de uma maneira rápida, depois eu vou falar para você o que aconteceu aqui. Aí tá dizendo aqui o documento da empresa, que tem uma suposta assinatura de Jair Renan, foi apreendido na casa do ex-assessor do filho do ex-presidente durante uma operação da Polícia Civil. Aí você fala assim, Cláudio, mas o que acontece? Gente, é o seguinte, isso aqui na realidade é uma espécie, na minha visão, né, de estelionato. E aí, o que é estelionato? Estelionato, segundo o próprio Código Penal, salvo engano, né, é uma fraude, né? Você, de certo modo, você comete uma fraude. Como? Você já sabia que você não tinha uma renda, né, como é que você faz para, de certo modo, para você já ganhar um dinheiro da empresa? Você já estava sabendo que no caso do Renan aqui, que ele não faturava aquele valor lá. Estamos recebendo aí 200 mil reais por mês, um exemplo, né? Em 2 anos a gente paga. Já sabia que não ia pagar, que não tinha como pagar. Aí o que os caras vão fazer? Quando eles querem, de certo modo, né, colocar as pessoas na jaula, não a qualquer custo, né, mas quando eles estão aí com esse objetivo mesmo ali, de uma maneira mais draconiana, para mim não falar uma outra coisa, eles simplesmente partem para cima e encontram o que está descrito lá no Código Penal. E o que é uma fraude? Porque se o cara chega lá e fala, não, eu recebo, né, 200 mil reais por mês, aí, então você consegue aqui um empréstimo já com o objetivo de não pagar, que é o caso aqui, tá? E aí vai pra jaula, porque agiu de má fé, tá? Não vai, eu vou pegar dinheiro lá, vai ficar nisso mesmo. Aí, pra poder piorar a situação do Jair Renan, né, que aí os caras estão indo diretamente no Bolsonaro, né, porque você pega o filho, consequentemente você acaba pegando o pai. Como é que eles, né, aí o Bolsonaro vai ter que decidir. E já eu falo do general, aguenta mais um pouco aí. Então o Renan Bolsonaro supostamente cometeu uma fraude aí, eles colocaram um valor que não tinha e conseguiu um empréstimo, que era filho do Bolsonaro, do presidente do Brasil, conseguiu um empréstimo, já sabendo que não ia pagar. E agora, né, vai se aplicar, de certo modo, a lei. Por quê? Né? Ele não tinha como, não ia faturar esse dinheiro nunca. E, de certo modo, foi para poder ali causar um prejuízo a outro. E aí, por isso, de certo modo, ele vai ter que pagar. Aí, o que acontece? Para poder piorar tudo isso, parece que a Polícia Federal foi à casa do Jair Renan e encontrou lá um relógio falso, tá? Que é um Rolex. Deixa eu ver se eu consigo pegar a matéria aqui. Mas a polícia foi lá, deu uma batida e agora vai ser todo dia a Polícia Federal vai lá na casa do Bolsonaro, ou do Bolsonaro, ou dos filhos do Bolsonaro, colocando medo nele. Aí você imagina o seguinte, como é que o Bolsonaro fica ao ver o filho dele toda hora a Polícia Civil indo à casa dele, toda hora. Então isso piora, isso dá um estresse no cara, essa que é a realidade. Isso piora, isso fica complicado, isso deixa o Bolsonaro em pânico total. A polícia, pai, lá ele falando, papai, a polícia tá aqui, né? Que polícia? Civil, federal? Aí o Renan fala, não, a polícia civil. Aí o Bolsonaro, ufa, menos mal. Mas é ruim, papai, porque eles levaram aqui o meu relógio que era falso, que eu ganhei e tal. E ainda pegaram mais documento aí com assinatura e aí os peritos vão investigar. Então tem tudo isso aqui, o Bolsonaro, de certo modo, ele está sem dormir, tá em pânico geral, essa que é a realidade, um pânico total, e a casa tá caindo. Aí você fala assim, Cláudio, mas o que bom, ou menos mal, que é só esses 2 problemas, só o relógio falso que ele tinha lá,
Ou pode ser relógio de ouro, que vão analisar tudo isso. É um Rolex, parece que é o relógio lá, né? Tem todas as definições. Aí o cara falou, não, ganhou de um amigo, não sei o quê, é falso e tal. O pessoal vai analisar. E aí vai saber se é falso mesmo, se é original, ou se veio daquela coleção lá que eu já não vou nem mencionar aqui, né? Daquele negócio do joinha, tá? E se quando fala de joia, ele rouba o joia. Inclusive, deixa um like aí se você, né, é a favor do Lula, a favor, né, tá gostando do vídeo. Se você também não tá gostando, deixa um like também, ou um dislike, fica à vontade, ó. Então, a coisa tá ficando feia. Os caras vão analisar o relógio, vai avaliar a assinatura e vai jogar um estelionato nele, que dá cadeia também. Não sei te falar especificamente quanto tempo, mas de certo modo dá cadeia. E pra piorar tudo isso, pra chegar mais no Bolsonaro, e aí, Cláudio, como é que ele chega no Bolsonaro agora? Como é que a coisa... Por que a coisa tá tão pior pro Bolsonaro? A coisa tá tão pior pro Bolsonaro por conta disso daqui, ó, tá? Essa é uma das matérias mais lidas hoje, tá? Que é essa daqui, ó. Operação Lesa Pátria, tá? General aí ligado a Pazuello, que é outro também, na minha visão, agiu como um covarde, né? Essa é a minha opinião sobre Pazuello, né? Esses caras estão realmente complicando a imagem do Exército. E agora, né, pelo menos, né, a gente espera que resolva esse problema aqui, ó. Esse problema que esses caras causaram ao Brasil. Ó, como é que a coisa tá pior pro Bolsonaro? Como é que vai ficando pior? Porque a Polícia Civil tá na casa do Renan todo dia. Dia sim, dia não, tá lá. Tá entrando lá, tá? Tem mandado, entra. Aí às vezes o cara tá lá, de certo modo... É à vontade, a polícia tá lá. Imagina, é complicado. Aí você fala assim, Cláudia, então a situação do Bolsonaro vai ficar melhor. Não, agora apareceu essa daqui, ó. Operação Lesa Pátria. Isso chega no Bolsonaro? Sim, chega no Bolsonaro, sim. É porque, né, presta atenção, tá ligado o general, tá ligado o Exército. O Exército não deu um jeito de afastar o Bolsonaro o mais rápido possível. E agora tá aí, tá? E eu vou falando aqui, quando pensa que não, já passou 15 minutos, ó. Seguinte, general ligado a Pazuello, membro dos Kids Pretos, é alvo da operação da Polícia Federal. O general da reserva Ridalto Lúcio, que integrou aí o grupo de elite do Exército, nossa, o grupo de elite, os chamados Kid Preto, é suspeito aí de ter iniciado, e tá aqui ele, de certo modo, tá, enfim. O ex-diretor de logística aí do Ministério da Saúde, general da reserva Ridalto Lúcio, é alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal nesta sexta-feira. Os investigadores deflagraram aí a 18ª fase da Operação Lesa Pátria. Fernandes integrou um grupo de elite do Exército, os chamados Kid Preto, né? A hipótese da Polícia Federal é que militares desse segmento atuaram, né, para iniciar e facilitar a invasão dos prédios dos três poderes. O apelido se refere aos integrantes das Forças Especiais do Exército, que são militares altamente treinados com técnicas de ações de sabotagem e incentivo à insurgência popular. Essas ações são descritas como operação de guerra irregular. Então tá aqui, policiais federais cumprindo, e aí a polícia foi lá, tá? E como é que isso aqui pode chegar no Bolsonaro? Consequentemente, tá? É só questão de tempo, vão provar mais cedo ou mais tarde uma ligação entre eles aí, o Bolsonaro, e consequentemente tudo vai culminar numa única pessoa, e essa pessoa provavelmente vai ser o Bolsonaro. Pessoal, é o seguinte, a Polícia Federal, a Polícia Civil estão indo pra cima do Bolsonaro, e não vai ficar assim, essa que é a realidade, tá? Não tem jeito, mas não vai ficar assim porque a polícia mais cedo ou mais tarde vai prender alguém, e esse alguém, né, quem está envolvido em crimes, e quem está envolvido em crimes e não fez nada pelo Brasil, no Brasil tem muitos aqui, né, mas em especial hoje, né, o Bolso, né, pois é, o inelegível que recorreu e perdeu lá, não sei se você ficou sabendo, ó, aí embaixo chega aí um link aí do Pix, caso você queira contribuir. Já me assistiu até aqui, me ajudou demais, mas se você puder dar essa força, que seja de R$1 aí no Pix, já ajuda demais. Imagina, cada um dando uma contribuição, ajuda pra caramba, e eu agradeço imensamente. Gente, é isso, abraço a todos vocês, valeu, obrigado.